Danilo, da Nexer, eu, Juan, da Nexer. Basicamente a nossa ideia aqui, a gente veio não para dar uma aula ou algo assim, mas sim contar um pouco da nossa experiência, do que a gente viveu e tudo mais. A gente realmente espera que seja útil para cada um de vocês. Eu vou falar um pouco de mim, o Danilo vai falar um pouco dele, depois o Danilo vai começar a introduzir. A minha experiência sempre foi um pouco mais técnica, eu fiz curso técnico em informática. Aí depois do curso técnico eu decidi que, cara, eu vou fazer ciência da computação. Fiz ciência da computação. E aí nessa época, quando eu fui para a universidade, eu já trabalhava numa empresa e aí surgiu umas oportunidades e eu virei empreendedor, dono dessa empresa também. Aí eu trabalhei nessa empresa há 5 anos, eu desenvolvia software para diversos mercados, a gente teve quase 30 funcionários lá, muito bacana. Mas chegou um determinado ponto que eu falei, cara, eu estou precisando de um desafio novo. Estou precisando, sabe, minha mente já está muito estagnada, estou pensando muito igual, eu quero fazer uma coisa nova, quero mudar minha perspectiva, quero viver experiências diferentes e tal. E preciso de gente foda para viver essa experiência junto comigo. E aí foi que a gente começou a encontrar algumas pessoas no Danilo, a gente tem mais um sócio, que é o Sadrak, nós nos encontramos e começamos a pensar algumas coisas, sabe? Para começar a trabalhar em conjunto e tudo mais. E falamos, cara, essa é a galera mesmo que a gente vai começar a trabalhar. Aí a minha experiência, nessa época mais ou menos, eu saí da minha empresa antiga, a gente começou a trabalhar com a Nexer e fiz, durante esse início da Nexer também, eu estava fazendo mestrado aqui no DCC. E basicamente a minha experiência é essa, na Nexer eu toco a parte de operações. E Davi pode falar um pouco aí como é que é a sua experiência. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e acho que é sempre bom assim, estar aqui falando um pouco das vivências, da experiência nossa como empreendedores e da própria empresa da Nexer. É muito recompensador e eu considero que é quase um dever e uma contribuição com a comunidade como um todo. Ao longo desse processo, tanto a empresa quanto eu individualmente venho sendo ajudado por inúmeras pessoas e aqui é quase uma oportunidade de estar retribuindo isso e compartilhando com vocês e fortificando todo um ecossistema de empreendedorismo que cada vez vem crescendo mais no Brasil e principalmente em Belo Horizonte. Então, tipo assim, é um orgulho estar dentro da universidade que eu saí. Eu sou formado aqui na UFMG em Engenharia de Automação. Venho de um curso técnico do Cefet em eletrônica. E é muito bacana voltar e compartilhar um pouco das experiências. Certo? Rapidamente, minha trajetória, então eu me formei no Cefet, já caí direto na indústria. Comecei a trabalhar com processo de automação da indústria petroquímica na Regap, na Petrobras. Fiquei por 6 meses lá e depois fui raptado pela Fiat, onde basicamente eu fiz minha carreira. Eu trabalhei lá durante 9 anos na engenharia do produto, coordenando um grupo, que era o grupo de instrumentação e aquisição de dados. Certo? E assim como o Juan, chegou um ponto onde eu queria buscar novos desafios. Foi importante para mim vivenciar aquele ambiente de uma empresa tradicional, de uma empresa grande. Eu amadureci e cresci muito. E tenho uma gratidão enorme pelo que eu vivi lá, mas pessoalmente eu estava na busca de uma outra coisa e essa outra coisa era exatamente o empreendedorismo e criar novos negócios, novas oportunidades dentro do mercado. Certo? E, bom, então, como o Juan disse, o que nós vamos fazer aqui é um bate-papo, contar da nossa experiência e, de certa forma, eu acho que vai ter uma sintonia com tudo que vocês vêm vivenciando e aprendendo dentro desse espaço criado aqui dentro da UFMG para que vocês possam aprimorar o conteúdo de empreendedorismo. Então, primeiro ponto, eu queria assim, já perguntando para vocês, o que vocês entendem sobre empreendedorismo? Para vocês, o que é empreendedorismo? Afinal de contas, o que é empreender? Fique à vontade, a gente quer ouvir de vocês mesmo sobre esse aspecto. A percepção individual mesmo. Buscar soluções novas, né? Sobre os problemas que tem. Buscar soluções novas. Transformar a realidade. Vamos lá, gente, para responder mesmo. Sair da zona de conforto do tradicional. Quer procurar um emprego, trabalhar com um emprego fixo num lugar que você tem certeza, igual você tinha na Fiat, igual você tinha na outra empresa, que sabe o que ia acontecer no outro dia. Sair num lugar que tipo assim, procurar certeza nem certeza, né? Eu acho que o empreendedorismo é você ter uma ideia e aí você usar todos os recursos que você puder para fazer que essa ideia dê certo. Né? Que ela seja lucrativa ou não, etc. Tal, mas de qualquer maneira você vai fazer alguma coisa para gerar valor para alguém e usar os recursos que você pode. Eu acho que
Pode falar primeiro, fica à vontade. Eu acho que é a aplicação de soluções, né? Muitas vezes não é uma solução nova, mas você sabe onde aplicar aquela solução. Né? Acho que está por aí, aplicar as soluções mesmo. Mesmo que sejam coisas mais... Mesmo que já seja conhecido de todo mundo, mas não foi aplicado ali naquele lugar, naquela solução. A gente vai complementando, né? Tipo, todo mundo deu uma resposta, no final vamos complementando de maneira interessante. Eu tenho como empreendedorismo uma coisa mais ampla do que isso. Eu sempre vi empreendedorismo como construir algo, independente de que área que seja. Não estou falando só de negócios. A gente empreende nossa vida diariamente, a gente empreende nossos relacionamentos, a gente empreende tudo na nossa vida. Então eu sempre enxerguei o empreendedorismo como algo bem mais amplo do que só criar um negócio, do que só buscar uma posição de sucesso financeiro. Sempre enxerguei que a todo momento a gente está empreendendo alguma coisa e assim, independente de ser dentro de uma empresa, de ser na sua vida pessoal. Eu vejo empreendedorismo como construir algo, construir uma base sólida para o futuro, independente de que área seja. Então acho que para a vida mesmo é empreendedorismo. A vida é viver, né? O tempo todo. E você, mano? Para mim? Cara, eu vejo empreendedorismo como, na minha forma de vida, é empreender, tipo tudo. Tanto da forma que você está falando na vida, para mim, empreender um empreendimento, assim, a possibilidade de fazer aquilo que eu quero fazer, da forma que eu quero e realizar os meus objetivos. Tipo, para mim é isso. Porque quando eu estava na minha antiga empresa, por exemplo, eu enxerguei, mesmo empreendendo, eu não estava sendo empreendedor no meu próprio negócio. Isso, cara, acontece. Fato. Tinha 7 anos que eu trabalhava lá já, era o meu negócio, mas eu não era empreendedor. Ponto. Então, a questão é, eu não estava realizando coisas novas, eu não estava criando, eu não estava gerando, eu não estava usando todo o meu potencial. Para mim é muito isso, cara, eu tenho potencial, eu quero realizar o máximo possível. Se eu não estou realizando, para mim eu não estou empreendendo. Então, assim, é muito individual, tudo. Quero ouvir agora a sua resposta, é muito individual, mas para mim é isso. Bom, gente, na verdade, empreendedorismo tô zoando, não vou completar essa frase, porque a gente não tem um curso onde a gente tenha formados, nós não somos doutores ou especialistas para poder conceituar o empreendedorismo. E vai muito nessa linha individual mesmo. O objetivo aqui não é trazer uma resposta, não, empreendedorismo é isso, 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 isso. Não, cada um tem essa percepção e o que a gente traz muito e fala muito é dessa prática de todo dia empreender, construir, seja para a própria vida, seja para o próprio negócio. E na minha visão, o empreendedorismo é você ser o escritor da sua vida, certo? Você deixa que as pessoas parem de ditar algumas regras e você assume a caneta e começa a escrever. Não, agora vai funcionar dessa forma. Então eu acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, essa minha necessidade de ter a capacidade de criar um ambiente onde eu e outras pessoas pudessem criar. Então, de uma forma geral, isso para mim é o empreendedorismo. E aí vem uma outra pergunta que eu acho que essa ainda é mais difícil. Assim. Por que eu quero empreender? Certo? Eu acabei respondendo um pouco do porquê que eu quero empreender, justamente por essa necessidade que eu tinha de criar coisas novas e de criar coisas que fizessem sentido para aquilo que eu acreditava e para aquilo que eu estava disposto a colocar minha energia para poder operar. Fazendo um paralelo, como eu disse para vocês, eu trabalhava na Fiat, eu não era empreendedor, era empreendedor, certo? Mas eu atingi um limite dentro das minhas ações, dentro do meu raio de ação, dentro da empresa, que eu sentia a necessidade de sair e criar algo novo. Então, eu tenho essa característica, tinha essa característica dentro de uma empresa privada, eu acho que todos podem ter, mas nesse caso, a minha escolha foi começar o próprio negócio. E aí, passando um pouco para vocês, ou mais uma vez a pergunta, né? Por que cada um de vocês quer empreender? O que leva cada um a estar aqui agora, tentando aprender, tentando adquirir conhecimento? O que leva cada um? Como eu disse, para mim, o empreendedorismo é aplicar soluções, né? E eu tenho dentro de mim assim, uma ânsia de conseguir aplicar soluções em situações específicas. Encontrei um problema, quero aplicar uma solução, eu quero achar uma solução, criar ou implementar algo que eu já conheço de antemão. Né? Eu tenho essa ânsia. Eu acho que tem um Richard Branson, que ele é um dos maiores empreendedores do mundo, e ele fala uma coisa que para mim é sensacional. Ele fala, a partir do momento que você pode ajudar a melhorar a vida de alguém, é um negócio. Eu acho que para mim empreender é isso, é você ajudar as pessoas, o meu querer empreender é querer fazer algo que o mundo
mundial de alguém, uma mundial de alguém não é melhor amigo de alguém. É isso aí. Papa, né? O cara fez só um negócio imenso. No meu caso também, eu já trabalho muito tempo na área, né? Nem sou estudante aqui da UFMG, e o que você está falando está batendo muito com o que eu estou vivendo agora. Você fica no ambiente da empresa, você fica limitado. Às vezes você quer inovar, mas fica limitado a estratégia, a visão daquela pessoa, e é isso, entendeu? Você sabe que você tem essa necessidade de empreender e você fica limitado dentro do ambiente privado, assim, meio país. Normalmente a gente tem uma ideia, assim, todo mundo falou, uma coisa que é comum, que é a questão da pessoa ser inquieta, assim, tem uma inquietude em relação ao status quo, em relação à sociedade, em relação às soluções que já estão empregadas. Então, assim, tem gente que vive bem com isso. Tem gente que vai lá, trabalha, recebe, lindo, está recebendo muito bem, está feliz. Às vezes a gente sai do nosso emprego bom para ir ficar 2 anos sem receber um centavo. Por quê? Por causa da inquietude, que é essa necessidade de transformação. Pra mim é bem dentro do que ele falou, assim, eu já tive chances dentro de ambiente de trabalho, de empreender, e é realmente o que me deixa mais motivado e empolgado quando eu estou trabalhando, essa inquietude assim, de ver que você está enxergando uma coisa que pode ser feita melhor ali, aí na hora que você começa a executar aquilo, você, sei lá, se faz sentir muito bem, né? Mas seria dentro disso. Não necessariamente eu ter o próprio negócio, apesar de que é uma opção, mas em qualquer ambiente, mesmo seja com outras pessoas, conduzindo um outro trabalho, e eu vejo que eu posso estar empreendendo junto delas. É interessante o simples fato de todos vocês estarem aqui, próximo à hora do almoço, numa sexta-feira 13, saindo do trabalho, mostra essa vontade, mostra esse desejo de fazer diferente. Uma coisa que eu aprendi, que eu queria compartilhar com vocês, é o extremo respeito que nós devemos ter às escolhas de cada pessoa. E nunca colocar o fato de empreender, de querer fazer diferente, de ser inquieto, como algo que me coloca superior à escolha de qualquer outro. Isso é uma coisa muito importante, porque cada pessoa tem sua escolha. E assim como empreender é uma escolha, as outras pessoas também têm direito de estar no lugar que elas acham que mais convém. Mas o fato é que nós estamos aqui com essa ânsia, com essa vontade de construir, e ter o respeito é sempre muito produtivo. Porque eu acho que um dos grandes pilares na construção de um negócio é ter esse senso de realidade e de humildade para poder conseguir erguer uma coisa que realmente seja grande e sólida. Tem que completar isso. Vou falar aqui. Porque a minha experiência com isso é muito interessante, assim, que eu posso agregar. É que na minha família eu sou muito empreendedor, de todo mundo. Tipo, minha família é um pouco maior, porque minha tia e algumas pessoas vivem muito em conjunto mesmo. Talvez umas 25 pessoas. A única pessoa que empreende sou eu. Uns escolheram um emprego mais público, assim, outros escolheram outras coisas, então eu preciso viver com esse respeito a todo mundo o tempo inteiro. E eu espero também que eles tenham respeito às minhas escolhas, que são muito mais arriscadas e tudo mais. Então, é o que eu vivo todo dia, todo final de semana, tomando uma cervejinha lá, tem um comentário. É difícil. É difícil. É difícil. É muito. E quando o Juan e eu estávamos conversando sobre essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a gente sempre escolheu muito pautar tudo que a gente vai falar em experiências verdadeiras e em casos reais. Porque todas as vezes que a gente começa a falar muito de empreendedorismo, vem uma luz muito forte, brilhante, linda, colorida, e é muito importante a gente sempre pautar os nossos passos num caminho que é real. E esse caminho é um caminho difícil, porque ele não é um caminho trivial. Esse caminho, ele não foi formatado por ninguém, ele não existe um molde. Cada um de vocês, nos seus respectivos negócios e realidade, vai ter que construir um molde próprio, ou não construir molde nenhum e ser cada vez mais amplo. E isso é extremamente difícil. A mesma dificuldade que o Juan trouxe é a dificuldade que eu vivo até hoje de largar um emprego estável, uma equipe que Danilo, você coordena uma equipe de 30 pessoas na Fiat. Largar tudo isso e começar algo do nada. Eu falo que antes eu era o Danilo da Fiat. E aí depois que eu saí, eu era só o Danilo. E aí? Como que as coisas vão funcionar a partir de agora? Vou fazer uma pergunta. Antes de você sair da ficha, você ficava toda segunda-feira pensando assim, vou pedir demissão para fazer meu próprio negócio.
você chegou a ter essa fase? Deixa, eu posso jogar isso lá pro final, esse ponto assim, lá pro final, quando a gente abre. É muito boa. Ela é excelente, ela é excelente. Porque eu tô nesse ponto. Põe no favoritos aí. Eu quero pedir demissão. Põe no favoritos aí e aí você lembra ele no final. Exatamente. E a gente trata desse assunto. Mas pelo amor de Deus, você vai pedir demissão na segunda, eu passei o curso. Não, que ele fez. Aí a gente explica melhor sobre isso. Eu posso falar também como é que eu faço tudo social na sociedade, também tem uns caminhos assim. Eu fiz algo parecido. E então a gente achou que o melhor ponto de partida é essa parte da nossa história, que a gente está trazendo as nossas histórias individuais, nossos medos que a gente vive, mas aí tem um ponto de colisão. Assim, como que efetivamente nasceu a Nexer? E por incrível que pareça, a Nexer nasceu a 2 andares acima, um andar acima. Aqui dentro do DCC, numa sala, o Juan fazendo o mestrado dele, eu acabei início de 2014. Eu tinha acabado eu saí da Fiat no início de 2014 e estava já empreendendo e dando consultoria numa outra empresa, numa empresa que eu já tinha formado com meu outro sócio, que também era conhecido do Juan, e a gente chegou à conclusão que nós 3 queríamos trabalhar juntos. E aí nós reunimos numa sala aqui do DCC e falamos o seguinte: olha, nós temos que criar um produto que resolva o problema de alguém. Isso era assim, era um mantra. A gente tinha a convicção de que isso tinha que ser um problema real. E aí nós fizemos uma tabela em Excel com vários problemas. Comparar preço de supermercado, vários itens, eu não lembro todos, eram mais de 15 itens. E um deles era conseguir resolver os problemas do meu carro de forma fácil. Esse era um deles. Assim. E aí depois, de forma cega, Juan, eu e o Sadraque, o outro sócio, fizemos uma votação. Era ISEX, né? Então a gente tem que ter algo científico, quadriculado, ou seja, nós temos que colocar critérios de uma nota. E aquele projeto que tiver a maior nota é o projeto que nós vamos trabalhar. E ponto final. E ponto não interessa como. Foi desse jeito. E aí o projeto que ganhou foi exatamente o do carro. Então a gente falou assim, pronto, nós temos que tornar o relacionamento da pessoa com o carro dela algo melhor e ela não pode ter mais dúvidas sobre como dar manutenção no carro. E foi aí que começou toda a nossa trajetória. Nós participamos de um processo aqui, de umas acelerações, de uns eventos produzidos pela UFMG, que é o UFMG Challenge, e nenhum de nós entendia nada de startup. Talvez os meninos entendessem mais do que eu, por leitura dos livros. Assim, mas nada. Eu entendi de empresa tradicional. Empresa é empresa tradicional, vendia software. Né? Isso. Aí você entra no mundo e começa a falar dos valuation, o pitch. Tipo, eu ficava assim... MVP, eu falei assim, que merda é essa? Tipo, sabe? E aí você ouve falar que plano de negócios é antiquado, que planificação antiquada, que tem umas formas mais fáceis, lean isso, lean aquilo, e eu falei assim, caramba. É um dialeto. É uma nova tribo. Se 2 pessoas falarem sobre startup e tiver alguém que é fora desse meio, eles vão achar que é uma outra língua. Porque tem sua linguagem própria. Outra coisa que a gente tem que ir aos poucos superando. Mas nós começamos a trabalhar e trabalhar duro. Se você quiser. Não, vai falando. Vamos lá. Mas o fato é que nós começamos a dedicar e falamos o seguinte: opa, aqui tem algum negócio, certo? E aí nós construímos o projeto que nós chamamos de Mecânico Bom. Era o nome. Eu não gosto desse nome, mas era o nome nosso. Era o Mecânico Bom e a nossa ideia era ser o Easy Taxi das oficinas mecânicas. E aí foi interessante que a gente tinha um conceito de validação com a gente. Foi até Juan, eu lembro que o Juan trazia muito isso. Não, nós temos que fazer a validação, nós temos que saber se as oficinas, se as pessoas realmente precisam disso. E a gente começou a ligar aqui do DCC. Mas olha, nós fomos para as oficinas, mapeando as oficinas, os meninos fizeram um robô, e aí ele ia pegando todas as oficinas num raio X, pegava os telefones, e a gente ia nessa lista e começava a ligar para as oficinas. Olha, nós somos alunos aqui do Departamento de Ciência da Computação, a gente está querendo fazer uma entrevista, você tem um tempo para receber a gente? Desse jeito. E aí todo mundo ficava, uns ficavam com receio, mas o fato é que umas 20 toparam em receber a gente, e nós fomos nas 20 para poder entender os problemas do dia a dia.
E aí é muito legal, o Juan também trouxe esse ponto, que era assim, você não vai chegar lá para fazer a validação e falar assim, você precisa de um aplicativo para poder conectar a sua oficina com as pessoas que precisam? Ótimo. Não, isso não é validação não. Isso é de que o cara fala assim, eu preciso. Cara, você se pegou nesse processo. E foi aí que o Juan trouxe alguns métodos para que a gente pudesse descobrir o que a gente chama hoje de qualquer dor. Qual é o principal problema que uma oficina mecânica tem? E aí eu vou ver o seguinte, será que eu consigo resolver ela mesmo? E aí, eu queria que você contasse um pouquinho dessa coisa. Posso contar um pouco assim. E a gente descobriu realmente que eles tinham problemas de levar clientes lá numa certa sazonalidade. Assim, a gente mudou totalmente o fluxo do negócio, vai falar sobre isso, né? Mas basicamente a gente descobriu que nas segundas e terças e às vezes as quintas eles tinham problema com carros eles iam lá. E aí a gente viu uma oportunidade de negócio. A maior dor deles a gente não queria resolver. A maior dor deles era uma coisa que eles chamam de turnover. É tipo, cara, o meu mecânico chega aqui 3 meses depois ele vai embora. Cara, isso, todos eles, qualquer mecânico, se você sair daqui, o mecânico desse não perguntar, ele vai te falar, meu problema é o turnover. Aí esse é o maior dor deles. A gente enxergou essa outra dor, que era forte, que a gente queria resolver, e fomos tentar um método de resolução dessa dor. Tivemos vários percalços durante a resolução dessa dor, começamos a tentar fazer alguns aplicativos, umas coisas para resolver, e tivemos dificuldades. Nesse entremeio, eu acho que volta para você que você é bom nessa história, entrou o Startup Farm, basicamente. Exatamente. A aceleração. Vou falar um pouco da startup antes disso. Eu vou passar aqui direto no processo de aceleração, porque processo de aceleração e startup foram duas palavras novas que surgiram no meio do nosso caminho. Certo? Afinal de contas, o que é startup? Eu sou startup? Eu não sou startup? Aí também, provavelmente, muitos de vocês têm uma definição muito melhor do que eu posso dar sobre o que é startup. Mas o que eu percebi e que eu carrego comigo são justamente essas empresas que têm uma estrutura muito limpa, um problema muito claro para poder ser resolvido e um potencial enorme de tornar essa solução escalável. Assim, se tiver um outro conceito para startup, a gente quis trazer isso justamente porque a gente, às vezes a gente começa a falar tanto um vocabulário próprio que fica difícil, as pessoas ficam tentando se posicionar, eu tenho uma startup, eu não tenho. Eu já vi um tanto de gente falando assim, eu também vou criar uma startup. Ele vira, tipo assim, a feira das startups, entendeu? Não é ruim, eu acho que todo esse processo, esse fervor, né, que se dá, né, tem todo mundo falando em startup, e o Facebook já sabe que eu trabalho em startup, porque ele sempre sugere para mim temas relacionados a startup. Já está até chato, assim, eu tenho que fechar de tantas vezes que eu recebo esse tipo de material. Mas o que é importante a gente trazer da experiência que nós vivemos no processo de aceleração. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente começou a aprender mais sobre esse meio, a gente caiu na real e viu que é uma coisa extremamente complicada, difícil e que exige muita dedicação, certo? E muito conhecimento para que as coisas comecem a dar certo, certo? A vontade de fazer, ela é extremamente importante, extremamente relevante. Sem vontade você não caminha, mas é preciso técnica, é preciso conhecimento e é preciso exercitar esse conhecimento. E aí foi basicamente o que nós vivenciamos no processo de aceleração do Startup Farm. Foi a primeira grande experiência que nós tivemos de aceleração e que transformou um mecânico bom no que é a Nexer hoje. Bom, basicamente, igual eu estava contando os pedaços, né, a gente estava vivendo um pouco de dificuldade na validação. A gente validou, viu que tinha um problema real, mas como é que eu entrego, né? Como é que eu dou uma solução? Como é que esse cara quer receber, como é que eu trato ele, enfim, a gente viu que a gente precisava, a gente realmente enxergou na época, não é falando de agora, não para trás, que a gente precisava de conhecimento, de entender. Cara, eu não sei como fazer isso. A gente tentou buscar nos livros, cara, ainda assim não resolveu. A gente tentou, o Danilo é melhor um pouco comunidade, network e tal, então ele tentou fazer um network, conhecer mais pessoas, ampliar, e ao mesmo tempo surgiu a oportunidade do Startup Farm. Startup Farm é uma aceleradora, acho que muitos de vocês devem conhecer, e a gente ficou na dúvida, cara, a gente entra nesse processo ou não entra? E aí, dúvida, discutindo, lá na casa do Dali, sentado na mesa, falei, cara, vamos ligar para alguém que participou. Pegou o telefone, botei na mesa, ligamos lá com o cara que tinha participado, e aí? Então, 3 pessoas aqui, que você acha que a gente deve participar ou não? O cara falou assim, cara, o que vocês... Ele fez várias perguntas e tal, o que vocês estão querendo fazer? Vocês sabem fazer isso, sabem fazer aquilo? A gente, não. Sabe? Não. Não. Como é que... Não. Vocês sabem que direcionamento do seu negócio? Ainda não.
vocês têm certeza de tal coisa? Não, então, cara, lá tem um conhecimento que pode te ajudar. E não é porque é o Startup Farm ou não, mas é porque o processo de aceleração, ele preconiza você aprender também outros aspectos. Então a gente decidiu, cara, independentemente de qualquer coisa, vamos. E a gente foi. E aí lá, cara, assim, pelo menos pra gente, foi muito, muito pesado, assim, tipo, 12, 13 horas de trabalho todos os dias, basicamente, durante 5 semanas. Mas a gente aprendeu muito. A gente fez um pacto anterior que era assim, vamos chegar lá e assumir que nós não sabemos absolutamente nada. A gente vai assumir isso. Em momento nenhum alguém vai falar assim, eu já sei isso e tal. A gente assumiu que não sabia nada e fomos todos os dias tentando aprender todo o fluxo, né, como é que funcionavam as coisas. E pra gente, embora fosse em 5 semanas, foi muito bom, porque a gente aprendeu todo o dialeto, né? Sabe? Aprendeu a falar um pouco a linguagem, aprendeu onde procurar determinadas coisas, aprendeu onde estão os ecossistemas, quem são as pessoas, como se contar, como se fala com elas, né? Assim, que tipo de coisa tem de valoração, o que é valuation, fomos aprendendo um monte de coisa. Obviamente em um nível raso ainda, mas fomos sem a prática total, assim, a prática mais de processo de aceleração. Mas aprendemos muitas coisas que deram pra gente uma bagagem, né? Além de mudar o nome da empresa, que foi algo muito importante, deu uma bagagem pra gente continuar bem. Isso. E o Juan lembrou de um ponto que eu considero extremamente relevante. No final das contas, quem compõe qualquer negócio são pessoas. São as características e o potencial de cada pessoa que eleva o negócio. Então é você, com seu sócio e assim por diante, que tem a capacidade de fazer a diferença. Então ter pessoas boas junto com você é o primeiro passo. Mas agora o Juan colocou um ponto que foi o nosso pacto. Esse pacto eu lembro onde aconteceu. Ele aconteceu aqui no Ouro Preto, ali no açaí do Ouro Preto. E nós fomos para lá e nós falamos o seguinte, nós vamos começar agora um processo novo e a gente tem que ter alguns tratados entre a gente. O primeiro deles era esse, a gente tem que admitir que a gente não sabe. Por quê? Porque a galera de exatas tem muita a certeza de que sabe. E, eu sei, algoritmo, sabe? Cara, e negócio vai muito além de código, vai muito além de algoritmo. E a gente precisou de colocar para a gente assim, nós não sabemos. Porque é o primeiro passo para você dar espaço para aprender uma coisa nova, certo? E o segundo, que eu acho mais importante, era que a gente colocou entre a gente que a gente jamais deveria se ressentir um com o outro. Porque isso é relação entre pessoas. E pessoas discordam, pessoas se chateiam, pessoas têm mau humor, tem um dia que não é bom, certo? E isso jamais poderia comprometer a relação que a gente estava criando. Então a gente criou um momento semanal onde a gente lavava a roupa suja, certo? E a gente lavava a roupa suja justamente por isso. Porque se a nossa relação não fosse boa, a gente não conseguiria criar algo que fosse realmente bom, certo? Acho extremamente relevante, está fora do processo de aceleração, está dentro do processo de como a Nexer é constituída, como a gente trabalha junto, certo? Mas foi muito relevante porque no final dessas 5 semanas a gente saiu de uma empresa que não tinha noção nenhuma sobre startup e nós vencemos o programa de aceleração, certo? Nós somos a equipe campeã do Startup Farm 11 e para a gente abriu muitas portas e muitas possibilidades. Rapidamente, afinal de contas, o que é esse processo de aceleração? 5 semanas, cada semana, o do Farm, tá gente? Porque existem vários processos de aceleração, vou falar um pouco sobre o que a gente viveu dentro do Farm. Eu recomendo, é um bom processo de aceleração. Nós não ganhamos nada por recomendar. Tipo, a gente não tem... É bom mesmo. Isso. É legal. Ao contrário, né? Esses são sócios nossos, né? Não é nossos, são sócios dele, né? Eles cobram 10% da empresa, né? Acho que cada contrato tem suas características. Se você quiser, você pode pedir, aí eles vão fazer toda a avaliação, aí sai 50 mil, né, de investimento e você passa 10% na empresa. Vamos para a parte que importa, que é assim, o que exatamente nós passamos nesse processo. Né? Exatamente. Hoje eu estou falando de contrato aqui, está sendo filmado. Não pode. Não podemos ficar falando de contrato aqui. Mas o que acontece? São 5 semanas. Cada semana tem um tema que a empresa deve desenvolver. Geralmente é a identificação do cliente dor, proposta de valor e validação da dor, modelo de negócio, go to market, how to pitch.
certo? São 5 semanas, cada semana um conteúdo, e no final de cada semana tem uma banca que avalia. Então o pitch que vocês já fizeram aqui, apresentando o negócio de vocês, você tem cada semana tem um tempo para poder fazer isso, geralmente você tem até 5 minutos para poder apresentar para aquela bancada qual é o conceito do seu negócio, como você ganha dinheiro com aquilo. E aí você vai crescendo dentro do programa e pode ser selecionado para o Demo Day, que é a apresentação para a comunidade do que é o seu negócio. Quer completar? Bom, o que nós mais aprendemos durante o FAP? A gente trouxe alguns pontos que a gente acha de extrema relevância. Não só do FAP, como na trajetória. Vem sendo extremamente importante, que são esses aqui. Juan, se quiser. Bom, a gente tentou trazer, obviamente se aprende centenas de coisas, né, e tudo mais. A gente tentou trazer assim, para o estágio inicial, né, assim, a gente estava no mesmo estágio, exatamente o mesmo que vocês estão agora, há 1 ano e 3 meses atrás. Para tentando pensar com essa cabeça, qual que os pontos que eram mais, se a gente soubesse na época já, ajudariam muito a gente a ter avançado mais rápido. A gente demorou para aprender todos eles, não foi fácil. O primeiro ponto é assim, esse ninguém faz nada sozinho, cara, é equipe. Não adianta você chegar e falar assim, eu vou pegar e, eu não sei se você seja o Richard Branson lá, né, que não é para todo mundo, eu vou pegar e vou criar um negócio sozinho e fazer tudo, cara, não. Existem pessoas, cada um tem seu perfil e elas se complementam. Eu sou bom em determinada parte, na vida é bom em outra totalmente diferente e a gente trabalha junto é o que faz o negócio acontecer rápido. Mais ou menos assim que funciona. Outro aspecto, assim, para mim foi muito difícil de superar. Cara, tecnologia é só um meio. A não ser que você seja um criptógrafo, talvez tenha alguns aqui, sei lá, no seu caso a tecnologia vai vender lá, o seu algoritmo é esse, alguma coisa, ou algo semelhante. A tecnologia é sempre um meio. Assim, é algo que você vai habilitar para fazer alguma revolução ou algo que você quer fazer. E eu, particularmente antes, cara, eu ficava muito assim, não, vou dizer uma tecnologia foda aqui, vender a tecnologia, cara, não é bem assim. Você não vende só a tecnologia, você vende todo o contexto do negócio, como que as pessoas chegam até ele e tudo mais. Outro aspecto assim, que foi muito importante, a gente aprendeu rápido pra caramba, é tipo, cara, o que vale é a execução. Tem um monte de ideia, todo mundo tem um monte de ideia, e às vezes você não quer nem contar a sua ideia pra ninguém, porque você acha que ela é a melhor ideia do mundo, eu era assim também, cara, não. O que vale é se pegar a ideia e botar para acontecer. Todo mundo, todo dia acorda com, sei lá, centenas de ideias diferentes, mas quem pega, realiza a ideia, pega e bota para acontecer, cara, não é 0,001% dessas pessoas. Às vezes tem um monte de ideia que já estava aí e tudo mais. Eu lembro, há umas 4 semanas, eu vi um cara falando que tinha pensado na ideia do Kindle. Aí ele mostra uma imagem de, sei lá, 1980, com um protótipo que ele fez, assim, muito básico, não sei o que, com uma telinha de papelão e blá 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 e tal. Aí eu tinha pensado, o cara roubou minha ideia. Pô, fazer o Kindle exige um zilhão de coisas, cara. Você tem que ter toda uma história de livros, tem que ter canal de distribuição, tem que ter uma porrada de coisas. Não adianta você falar que alguém roubou sua ideia, tem que executar pra cara do negócio. Não adianta. Esse é um outro ponto que eu acho que a gente aprendeu muito. Esse aqui a gente tem aprendido muito até recentemente, né? Se quiser falar os outros coisas, acho que vai... Pode ser. Bom, cara, durante esse processo, medo não pode fazer parte. Esse é um ponto que, tipo assim, pelo menos assim, pra mim é o principal de tudo. Tudo que acontece com medo. Assim, mas e se o ano que vem eu vou estar sem dinheiro e eu vou casar ano que vem? Tipo, e ano que vem eu vou casar, vou ter dinheiro pra fazer não sei o quê, começa a ter medo, e se a empresa não der certo, cara, deixa em casa. Se você tiver com medo de fazer as coisas, aprenda a deixar em casa primeiro, porque todo momento, todos os dias, vai ter alguma coisa que vai, no que a gente até fala de assim, o roller coaster, né, do empreendedorismo, você vai chegar, você tá lá no alto, não fechou o contrato, tá amanhã, tá sem um centavo no caixa, não sei o que e tal. Então, se os medos não ficarem em casa, velho, não vai rolar de jeito nenhum. O outro ponto, que a Daniela já falou algumas vezes, no caso, seu medo em casa é a noiva? Deixa em casa. Não é meu medo, não. São os medos de todas as coisas mesmo. Porque surge medo de não dar certo, surge medo de produto seu não ser adequado para o mercado, você está fora do timing. A gente edita depois, tá? Bárbaro, eu tô brincando. A gente edita. Fotos para que vocês casem. Existe medo de não dar certo, o produto entrar fora do timing, de você chegar e ser muito caro ou ser muito barato, enfim. Existe medo de ninguém querer comprar a sua solução, cara, nada de medo. E se não ficar em casa, você não vai realizar nada mesmo. E por último, assim, tem outros pontos, mas por último, resolver sempre o problema que alguém tem. A gente,
até passou alguns percalços, né? Ah, tem um monte de ideia, mas é de fato problema de alguém, né? Alguém tem esse problema, alguém precisa resolver isso. Você está pensando numa ideia incrível, mas talvez ela seja um problema daqui a 3 anos ou 4. Se quiser investir nela agora, tudo bem, mas é mesmo isso que precisa ser feito? Então esse é um ponto também que é muito importante desde o início, ter claro que o problema se resolve, de quem tem esse problema e tudo mais. E validação está diretamente ligado a esse último ponto, por isso a gente deixou ele até por último, tentando dar ênfase nesse aspecto de validação. Provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar do problema aspirina e do problema vitamina, que é o seguinte: tem uma pessoa que está resfriada e morrendo de dor de cabeça. Você quer vender para ela uma vitamina C, que previne a gripe, ou você quer vender para ela uma aspirina, que vai acabar com a dor imediatamente? Certo? Os dois são medicamentos, mas o fato é que o que resolve a dor de forma imediata é a aspirina. Então você não vai vender vitamina para o cara. E uma outra coisa que eu ouvi durante o processo de aceleração que eu achei super interessante é que é mais ou menos assim: a pessoa acorda, um empresário, quem quer que seja, e tem tipo assim 1000 problemas para resolver. O problema não falta para ninguém. A grande questão é que você não consegue resolver todos os problemas de uma vez. Então você vai priorizar: vou resolver só os 3 primeiros que mais me afligem, que mais doem. Então geralmente quando você cria um negócio em torno desses 3 problemas ou dessa dor de alguém, a probabilidade de você crescer o seu negócio rapidamente ou de você efetivamente ter um business, ter um negócio, é maior. Então esse processo de validação, ele é extremamente importante porque ele te poupa tempo. E mais uma vez, fazendo uma analogia ao medo, você não pode ter medo de chegar à conclusão de que aquilo é só um passatempo, aquilo não está resolvendo a dor de alguém, aquilo não resolve um problema de mercado. Eu pelo menos percebo que é muito comum na gente que vem da exatas ter esse apego maior à ideia, ter esse apego maior à técnica e não abrir a mente para um processo de validação real, certo? A dor, tipo, às vezes, e outra coisa, às vezes o que o cara quer é uma coisa muito simples e você está tão focado na sua complexidade que você vai ficar assim, olha, correndo contra o próprio rabo e não vai ter uma solução efetiva e ter um business no mercado. Bom, aqui, deixa eu voltar aqui, guardar esse vídeo. Bom, basicamente esses são os pontos de aprendizado, a gente vai deixar aberto para vocês. Só que a gente queria explicar um pouquinho, afinal de contas, então, o que é a Nexer, porque eu acho que vai abrir um pouco a mente de vocês até para perguntas, associando o processo de validação, processo de business e assim por diante. E aí a gente vai abrir para perguntas e fiquem livres para perguntar o que vocês acharem que vai agregar para vocês. A gente sempre fala assim, às vezes vão ficar curiosos para poder saber a tecnologia por trás da Nexer, como funciona. Tentem guardar essas dúvidas para depois e tentar associar mais as dúvidas assim, dentro da experiência de vocês, como que eu posso aprender para o meu negócio. E não às vezes ficar curioso no que a gente vai mostrar como tecnologia e o que a gente faz aqui. Mas eu falei com vocês, né, que a Nexer nasceu para poder melhorar a forma como as pessoas se relacionam com o carro delas. Às vezes, muitas pessoas não sabem quando tem que trocar o óleo, não sabem se acender uma luzinha ali no painel, o que eu tenho que fazer, o que deve ser feito. E a gente percebeu também que grandes empresas, seja no ramo de seguro, seja no ramo de venda de carros, seja postos de gasolina, hoje não se conectam de forma efetiva com o seu cliente, ou seja, não existe um canal de comunicação efetivo com o cliente. Então a Nexer nasceu basicamente para transformar a forma como carros, empresas e pessoas se relacionam. E a gente usa a tecnologia de carros conectados para poder transformar essa relação. Então basicamente o que a gente faz, a gente tem um dispositivo que ele é facilmente encaixado em qualquer carro produzido desde 2010. Então o dispositivo é plugado e passa a coletar todas as informações sobre... Vai dar uma pausa? Só tirar a mãozinha. Quer que pausa? Quer pausa. Só clica. Colocar a mãozinha. Pode. Eu vi? Clica. Agora volta. Volta tudo? Pode. Vou fazer o seguinte, eu vou começar o texto de novo. Então temos a gente tem o aparelhinho, ele é conectado.
começa a armazenar agora, você pode clicar na tela. Isso. Isso. Então o que acontece? Esse dispositivo consegue coletar as informações sobre o carro, mais de 24 parâmetros sobre o comportamento do carro e sobre o comportamento do motorista. Esses dados são armazenados no dispositivo e transmitidos para o celular do motorista. O celular vai e compartilha esses dados com os nossos servidores, onde a gente usa técnicas de machine learning, big data, para poder entender o comportamento do motorista e do carro e prever falhas e conseguir dar dicas para uma direção mais econômica e segura. Então, pode continuar. Então, basicamente o que a Nexer faz é isso. Por trás, então todos os dados são armazenados em nuvem e a gente tem um portal de analytics onde a gente consegue perceber e entender assim, o comportamento geral do carro, desde quanto a bateria vai falhar, se tem algum tipo de falha no motor, que tipo de falha é essa, qual que é a sua próxima manutenção de acordo com o seu manual e quando que você tem que fazer, a gente já pode fazer o agendamento. Então basicamente é uma plataforma mesmo de interatividade do motorista com o carro. E por trás a gente tem o business que é junto com grandes empresas. Bom, e essa aqui hoje é a equipe da Nexer, né? Eu e o Juan já falamos muito sobre nós, mas nós temos o Davi, que é formado aqui na UFMG, o mestrado dele. Se apresenta aí, você sabe mais em detalhes sobre o mestrado, Davi? Beleza, eu posso explicar. O Davi ele é formado aqui na elétrica, mas o mestrado dele é na parte de inteligência artificial, especificamente constrói os métodos que a Nexer usa, né? Ele constrói eles de zero, não são métodos, eu estou usando aqui, vocês que são a SBD, não sei o que, não, todos são feitos mesmo, e é por isso que esse é um dos principais ativos que a Nexer tem hoje, tem dispensado interesse de muitas empresas, até montadoras e tudo mais. O Danilo é o CEO da Nexer, que coordena toda mais a parte de business de maneira geral. Eu já me apresentei, sou CEO, trabalho na parte de operações, e o Sadraque, nosso outro sócio, é o CTO, ele coordena a equipe de desenvolvimento, né, que hoje são 3 pessoas mais ou menos, que é design, que eu vou explicar mais à frente. O Sadraque ele formou também aqui na FMG, faz mestrado ainda, a gente considera o mais inteligente da equipe, ele faz mestrado na parte para entender um pouco como o cérebro das pessoas funciona, com não sei o que lá, de sinais, processamento, não sei o que, eu nem sei interpretar como funciona. O Sadraque é super interessante porque ele está trabalhando com processamento de sinais cerebrais. Então, o que ele analisa? Existe um sinal chamado P300 que o cérebro emite involuntariamente toda vez que você vê algo que você está pensando. Então, se eu estou pensando numa maçã e eu vi uma maçã, meu cérebro automaticamente vai emitir esse pulso. E ele faz a interpretação desse pulso. Tipo, é quase que saber o que a pessoa está pensando. Tipo, você está pensando em ver maçã, essa maçã tem que ter feito. E ele utiliza isso, essa pesquisa dele, para ajudar pessoas com deficiências, né, que não conseguem se locomover, que tem esclerose lateral amiotrófica. Isso. A ter uma vida mais confortável, podendo controlar as coisas através do pensamento. Uma vez que eles estão armazenados ele está encapsulado num corpo que não responde, mas a mente ainda é saudável. Bom, ele trabalha com isso que eu não sei explicar. O Ricardo trabalha com a gente, ele é desenvolvedor, ele saiu da Accenture para trabalhar com a gente. O cara super astuto, ele contribui, assim, na Nexer a ideia é que todo mundo contribui com tudo. A gente coloca, ele é programmer, ou developer, mas assim, sendo todo mundo para discutir sobre negócio, sendo todo mundo para discutir sobre quais são os próximos passos, cultura da empresa e tudo mais. E ele colabora muito além da parte de desenvolvimento com isso tudo também, porque ele tem uma mente muito perspicaz. O Vitor é o cara mais estiloso da empresa, tipo, ele chega lá, fica com vergonha da forma que eu me visto. Ele é o designer da empresa, muito bom assim também. Ele é empreendedor também e veio para a Nexer porque ele queria viver uma experiência de startup. Ele já é formado na UENG, constrói praticamente toda essa parte visual, aplicativo, tudo que você vê hoje, que a Nexer mostra, ele que constrói. Vocês podem observar para todo mundo. O normal é quando chega nele, a gola é dobrada e ele usa um escapulário. Tipo, ele é o designer da Nexer. Dá pra você observar pelos cabelos padrões todos assim e tal. Aí chega a você. É o nosso outline. E por fim, já para abrir a pergunta, o diálogo e todo mundo trazer as dúvidas, nós estamos contratando, certo?
A gente está com algumas vagas abertas para a parte de desenvolvimento. Tem uma série de requisitos técnicos que eu acho que o Juan pode explicar melhor, mas o fato é que a gente quer incorporar mais pessoas na nossa equipe e pessoas que tenham esse perfil empreendedor e que tenham sangue no olho para a gente fazer com que a Nexer cresça cada vez mais e que o ativo da Nexer, que são excelentes pessoas da tecnologia, cresça cada vez mais. Tanto na parte de Data Science como na parte de desenvolvimento de software mesmo, a gente pretende nos próximos 3 ou 4 meses aumentar mais uns 3, talvez 4 pessoas na equipe. Se vocês souberem de alguém, enfim, interessado e tudo mais, falem com a gente, porque realmente é difícil de achar gente boa, a gente está procurando assim, só níveis, a gente está procurando gente mais ou menos. Ok? Então é isso, gente, fica aberto agora, dúvidas, vamos conversar.